Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. A gente fala ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Você sabe, nosso encontro todas as quartas-feiras pela manhã. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Por aqui sempre passam instrutores, gente ligada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso, trazendo informações de várias cadeias produtivas. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre piscicultura e quem está aqui comigo pela primeira vez no Bom Dia Senar Mato Grosso, Daniel Melo. Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia, patrão. Seja bem-vindo mais uma vez. O Daniel Melo, ele além de piscicultor, ele é presidente da Aquamate, que é a Associação dos Aquicultores aqui em Mato Grosso, né, Daniel? Isso mesmo, é a associação criada há mais de 13 anos que acompanha o setor da piscicultura aqui no estado. E é um setor, gente, que tem avançado muito aqui no estado, é extremamente promissor, porque Mato Grosso reúne todas as condições para ser um dos ícones aí, como já tem sido nessa atividade. Sobre isso que o Daniel vai falar hoje, sobre isso que é o nosso tema do Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe que você pode mandar perguntas aqui para a gente pelo telefone, pelo WhatsApp, está aqui o 65 99 212 1055, está aparecendo aí na sua tela. Você envia sua pergunta sobre o tema do programa e, na medida do possível, o Daniel vai respondendo aqui. Eu só chamo a tua atenção pelo seguinte: a partir desse ano a gente muda aqui o Bom Dia Senar Mato Grosso. Os temas eles vão ser linkados. Então, mês a mês, a gente vai ter alguma cadeia produtiva, sempre trazendo temas sobre aquela determinada cadeia. Então, a gente começa agora com piscicultura. Os próximos 2 programas a gente também vai estar tratando desse tema com instrutores, aí, gente ligada ao Senar. Então, você que gosta de piscicultura, que tem interesse na atividade ou que já é piscicultor, nos acompanhe durante as próximas semanas, que você com certeza vai ter muita informação importante que pode ser aplicada aí na sua atividade, na sua propriedade. Daniel, vamos começar então falando sobre o cenário da piscicultura aqui em Mato Grosso. Vamos só dar uma voltinha aqui, a gente vai colocar o próximo slide. Aqui ele estava para o fim aqui. E a gente começa exatamente falando sobre os desafios da piscicultura em Mato Grosso e as oportunidades. Então, vamos falar um pouco aqui sobre as oportunidades e desafios da piscicultura aqui no nosso estado e tudo que a gente pode aproveitar aqui com o nosso potencial. Então, falando um pouco aqui da piscicultura, nós somos no estado hoje mais de 2.500 produtores cadastrados no INDEA. Temos uma produção estimada em 62 mil toneladas, foi avaliada em 2017 pela PeixeBR, né? São 10 produtores de alevino em todo o estado, então nós temos uma oferta de alevinos que supre toda a demanda do nosso estado e ainda há até a possibilidade de mandar para fora. Temos a capacidade de abate de 54 mil toneladas ano, apesar de uma grande parte dessa capacidade estar ociosa hoje, porque um pouco do peixe vai para fora do estado, nem tudo é abatido aqui, e alguns frigoríficos ainda estão ociosos, né? Temos 7 fábricas de ração e 11 frigoríficos desses ativos operando, não em totalidade, mas operando hoje, né? Nós temos aqui a localização das pisciculturas em todo o estado, então a gente pode perceber que a produção é bastante heterogênea em quase todo o estado. Nós temos aqui na região do Araguaia, principalmente produção voltada aí para o Pirarucu, na região do Araguaia se desenvolvendo. A Baixada Cuiabana, muita força na produção do peixe redondo, né? Uma produção bastante consistente, né? Aqui na região do Barra do Garça também, Cuiabá, Rondonópolis. Vou pedir só para a gente colocar a tela aberta então, porque daí você vai mostrando, porque às vezes a pessoa não é daqui de Mato Grosso está acompanhando. Vamos lá, a região do Araguaia está aqui, mais ao leste do estado. Região da Baixada Cuiabana. Perfeito. Nós temos aqui a região do Barra do Garça, também com produção, Rondonópolis, região sul, concentração de produção de peixes redondos, principalmente a tambatinga. Nós temos aqui a região de Sorriso, que é um grande polo de produção de pintado, né? Uma grande produção com produtores do agronegócio se voltando para a piscicultura, né? E a região norte também com produção de peixes redondos e os brícons, que são a piraputanga, né? Esses peixes... ela está bastante espalhada pelo estado. Sim, bastante espalhada pelo estado, então como você vê, o estado inteiro tem um potencial de produção, né? Perfeito. E qual que é o grande importante a gente destacar aqui no Mato Grosso é o potencial para a piscicultura. O que a gente precisa para ter uma piscicultura forte? Tem que ter potencial hídrico, temos que ter segurança jurídica, né? Que o Estado tem uma lei atualizada que permite o produtor produzir com segurança. Insumos para a produção, nós temos inúmeras fábricas, temos, né, variedade de espécies, assistência técnica e um mercado em expansão. Então isso é que forma uma piscicultura forte que está avançando. Então nós temos aqui, potencial hídrico, nós temos
no Mato Grosso, mais de 120 PCHs ou hidrelétricas que têm um potencial para poder absorver produção em sistemas de tanque-rede, por exemplo, patrônio, sem nenhum tipo de impacto ambiental bastante reduzido, que você só apenas constrói o tanque-rede e insere nesses reservatórios para começar a produzir. Temos também uma grande quantidade de rios, né, lagos, que podem ser utilizados para expandir a piscicultura. Temos os insumos, equipamentos, um grande produtor de grão, Mato Grosso. Então, você tem os insumos para as fábricas de rações. Temos equipamentos que são utilizados, que são importantes para o processo de produção. É preciso ter equipamentos, medicamentos, que possam suprir a necessidade da produção. Então, nós temos aqui uma grande oferta desses produtos. E a variedade de espécies. Veja só, hoje o Mato Grosso ele concentra sua grande produção da tambatinga, que é um peixe que tem um desenvolvimento muito interessante, grande produtividade. Também temos a produção do pintado, mas nós temos uma variedade enorme de peixes que podem ser criados, né? E você estabelecer os seus nichos de mercado, buscar mercados fora do estado, para que você possa desenvolver também outras espécies. Nós temos aqui o lambari, que no interior de São Paulo está começando a produzir, tem um kit já para você beneficiar o lambari e servir ele numa bandeja limpa para fritar. Então, alternativa é um peixe também que pode ser utilizado no mercado da pesca para isca, né? A tilápia, que foi liberada há pouco aqui no Mato Grosso, também um peixe com grande atratividade de mercado, já um mercado conhecido, é o peixe que mais consome no Brasil hoje, o filé principalmente. Temos o Piauçu também com grande consumo na região norte, nordeste do país. Então, assim, nós temos uma variedade muito importante. É importante destacar isso, patrônio, porque o produtor ele tem que pensar no final do processo. Para quem ele vai vender o peixe dele, qual é o mercado dele e qual é o produto que o mercado dele quer consumir. E aí nós temos uma grande variedade para que ele possa começar a sua produção já pensando lá na comercialização Perfeito. final. Esse recado é extremamente importante, né? Você não entrar numa atividade apenas porque ela aparenta ser atrativa, ter mercado, ter essa possibilidade de expansão. Você tem que fazer esse estudo de caso e entender pensando lá na frente, né? Ou seja, para quem que eu vou vender esse produto, o que aquele consumidor quer, e você tem aí um leque grande aí de espécies que podem ser trabalhadas. Perfeito. Exato. Outro ponto muito importante é a assistência técnica. Às vezes, a gente, na ansiedade de produzir, começa a piscicultura, constrói os tanques e esquece do mais importante, que é a assistência técnica. Nós não podemos deixar de utilizar os equipamentos para você medir os parâmetros da água, como oxímetro, medidores de pH e amônia, né, que são equipamentos importantes para você saber qual é a saúde da sua piscicultura. Né? Então, as redes de despesca, que são os equipamentos que você usa para despescar o peixe, a balança para realização de biometrias, é muito importante você medir a produtividade da sua unidade, ou seja, se o seu peixe está crescendo, em qual velocidade, com qual conversão alimentar, o controle, né, da estocagem de ração, as biometrias. Então, você tem que ter uma planilha para controlar isso tudo. Então, a assistência técnica é fundamental nesse processo, porque a piscicultura, assim como qualquer outra atividade do agronegócio, ela requer assistência técnica, requer profissionalismo para você ter o resultado no final. Então, aqui nós temos também outro exemplo, que são palestras que são realizadas com promoção da Aquamate, junto do Sebrae, que é um grande parceiro nosso também, o Senar, que também ajuda muito nessa questão da assistência técnica. Então, você também controlar o adensamento, quanto de peixe você vai adensar no início do seu processo, para você não ter uma superpopulação no final que prejudica a produtividade da sua produção. Realização de biometrias periódicas, o técnico acompanhando a sua produção, pelo menos uma vez ao mês, você tem um técnico que visite você para te trazer não só a informação da produção em si, mas também informação de mercado, patrão. O técnico ele visita as várias pisciculturas, conversa com mais pessoas e ele leva não só a informação técnica, mas a informação de mercado também. Então isso é muito importante para o produtor estar sempre atento. E utilização de tecnologias novas. Hoje, por exemplo, estamos usando os probióticos, que são um produto que reduz a carga de matéria orgânica dos viveiros a um custo muito mais reduzido do que aquela remoção que era feita anteriormente. Então, são alternativas novas. Nós temos os parceiros, né, que nos ajudam aí para fazer a capacitação. O Senar é um grande parceiro que nós estamos aqui transferindo essas informações através do canal rural,
que é um meio importante para você poder ter essa informação, né, importante na sua produção. Então, curso de capacitação. Nós temos uma unidade demonstrativa de piscicultura dentro do Parque de Exposição em Cuiabá, onde lá são realizados os cursos, capacitação, o produtor pode visitar, olhar os equipamentos que são usados antes dele colocar isso na propriedade dele, né? Indústria de ração, fornecedor, enfim. Todo esse aparato aí ajuda você, produtor, a ter um resultado na sua propriedade, né? Também temos o parceiro, o Sebrae, que realiza cursos também, e temos uma parceria muito boa com a Embrapa, em tecnologia. Hoje, por exemplo, aqui no estado, nós temos um programa o projeto de criação do Banco de Germoplasma. É um projeto da Embrapa, junto com os produtores de alevinos do nosso estado, para que eles selecionem as matrizes puras dos produtores de alevino e retire aquelas que porventura não sejam puras. Para quê? Para que a gente possa ter produtos de qualidade, alevinos de qualidade lá no final. Perfeito, Daniel. Vamos fazer uma pausa por aqui. Quando você trouxe um raio-x, um diagnóstico do que é a piscicultura aqui em Mato Grosso, onde ela está localizada, trouxe alguns números e também essas parcerias, o que está sendo feito para fortalecer cada vez mais a cadeia. Próximo bloco, vamos falar então de mercado, expansão, projeções. Você continue conosco, esse é o Bom Dia, Serra Mato Grosso, ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta ao vivo, falando sobre piscicultura com o Daniel Melo da Aquamate. A gente volta já. Aqui em Mato Grosso, comigo aqui no estúdio, Daniel Melo, que é o presidente da Aquamate, Associação dos Aquicultores aqui de Mato Grosso. Daniel, você trouxe então primeiramente alguns números, onde está localizada a piscicultura, né, onde os campos produtivos, né, as áreas produtivas aqui em Mato Grosso, e trouxe ali um pouquinho sobre capacitação, o que tem sido feito pela Aquamate e pelos parceiros, justamente para para que essa atividade possa ganhar cada vez mais força. Você falou que era uma atividade em expansão, com um mercado extremamente promissor. Vamos falar disso agora, né? Vamos lá. Então, hoje a gente observa que o consumo de peixe está aumentando por uma razão muito interessante. Não é apenas uma expansão do mercado, mas sim uma mudança de hábito do consumidor brasileiro. Hoje está cada vez mais se consumindo carnes mais saudáveis, uma busca por uma alimentação saudável, e o peixe entra exatamente nessa demanda, porque é uma carne, uma proteína de alta qualidade, com baixo teor de gordura, evitando aquelas doenças do coração, uma das que mais mata no Brasil. E o peixe entra com um leque de alternativas que você pode ter hoje, por exemplo, o peixe inteiro, que é uma forma muito saudável de se alimentar, que você aproveita de todos os minerais que existem no peixe, além só do filé. Temos o filé da tilápia, o filé do pintado, temos as ventrechas, os palitos, assim, são uma enormidade de possibilidade de você consumir o peixe. E isso está trazendo ao consumidor alternativas novas de uma alimentação saudável. Então a gente vê a expansão do consumo de peixe, uma das razões são essas, né? Então, uma questão importante que a gente tem que preocupar, principalmente aqui no nosso estado, é a questão da oferta do produto, né? Nós temos uma cultura de produzir o peixe para a Semana Santa e isso está mudando, né, Patrone? E a gente tem que também mudar a produção para que a gente possa evitar um quadro semelhante a esse, que é o de oferta de peixe. Você tem aqui que de dezembro a abril tem uma grande oferta de peixe e nos meses intermediários você tem uma redução dessa oferta, o que causa um problema, porque a indústria ela não consegue, né, permanecer tanto tempo sem a oferta de peixe. E para isso, nós produtores precisamos trabalhar com a segmentação da produção. Dividir entre o produtor de alevino, o produtor de formas jovens e o produtor de engorda, né? E o produtor de formas jovens ele tem que trabalhar localizado, ou seja, segmentado, ele tem que produzir os alevinos de forma jovem na sua região e abastecer os produtores de engorda da sua região, para que a gente possa ofertar alevinos não só nesse período, porque o produtor ele leva em torno de 1 ano para ter o peixe, né, pronto, e ele tem que ter oferta de alevinos ou formas jovens em mais meses do ano para que ele possa fazer o ciclo contínuo no ano todo. Agora uma pergunta que eu acredito que seja bastante feita para vocês.
A gente percebe essa concentração de oferta justamente na época ali da Páscoa, né, da Quaresma, aquela época que o consumo tende a aumentar. Para esse período em que a oferta é mais baixa, o consumo ele é seguro? Quer dizer, você vai produzir, se você entregar nessa época, tem para quem vender? Tem esse consumo já consolidado? Então, a expansão desse mercado é o que vai garantir ao produtor o consumo nos outros meses do ano. Hoje a gente já, essa é uma característica um pouco do estado de Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, até no Mato Grosso, isso já tem mudado muito. Quer dizer, tem demanda nesse período do ano também. Existe uma demanda muito grande nesse período, né, e a gente precisa ter o produto para abastecer os frigoríficos. Perfeito. Esse aqui é um quadro que a gente pode mostrar a localização de alguns frigoríficos no estado, né? Esse aqui é um raio de 100 quilômetros, que é esse círculo, você encontra aí frigoríficos que podem atender as regiões produtoras, além do que a produção de peixe ela suporta uma logística de até 1.000 quilômetros. Às vezes a gente tem aqui São Paulo adquirindo peixe aqui em Mato Grosso, Rondônia adquirindo peixe aqui, Goiás, então a distância ela dificulta, mas não é um problema. Mas a gente tem que trabalhar a concentração da produção local e trazer algumas âncoras, né, para poder fortalecer o consumo do peixe e a produção aqui, né? Então, quais são os desafios que a nossa cadeia enfrenta hoje? Associativismo, a gente tem que pensar em conjunto, temos que trabalhar em conjunto. As associações são extremamente importantes, Patrone, para você levar as demandas, né, do setor para o governo, para a Assembleia, para as empresas, para que a gente possa trabalhar em conjunto, buscando acabar com os gargalos da cadeia, né? Então, estimular a segmentação da produção, que eu falei até há pouco, criar, assim como tem na pecuária, você também na piscicultura também tem o produtor de alevino, o de recria e o produtor de engorda, para que a gente possa ter mais liquidez na comercialização dos peixes de todos os tamanhos. E trabalhar também com pesquisa, que é um grande desafio, né? Você ter peixes com cada vez mais produtividade em menor tempo. Então, esse é um trabalho de muito tempo, né? Que envolve pesquisa, é mais lento, mas é extremamente importante que isso ocorra para que a gente possa ter, assim como no agronegócio dos grãos, que a gente vê grandes produtividades, no peixe a gente também pode alcançar esses níveis, né? Capacitação de mão de obra. Nós temos que ter cada vez mais pessoas com capacidade para poder dar assistência técnica a esses produtores, né, para que a gente possa ter uma produção eficaz, né, no final do processo. Deixa eu só fazer te interromper um pouquinho aqui, Daniel, porque eu vou aproveitar essa tela que você colocou para que a gente possa fazer uma resposta aqui, responder a dúvida do Everton. O Everton, ele é daqui de Cuiabá mesmo e pergunta justamente sobre capacitação, né, onde ele pode buscar informações, algo que você já comentou no início do programa, mas vamos reforçar então, né? Tem assistência técnica, tem como buscar capacitação, né? Tem sim. Nós temos o nosso site, o site da Aquamate, www.aquamate.com.br. Lá você tem uma agenda de cursos, de palestras que você pode ter acesso e buscar essa capacitação. Também temos no Senar, você pode adquirir capacitação na área de piscicultura. O Sebrae é um grande parceiro também. Então são várias as empresas que a Aquamate, como parceira, também pode instruir para poder adquirir esse conhecimento. Registro feito. Everton, obrigado pela sua participação. Everton aqui de Cuiabá. Podemos seguir, então. Então, esses são os nossos, as informações, patrônio, e a gente fica à disposição para poder responder as perguntas e qualquer informação. Então, vamos lá. Você falou em capacitação. Acho que seria importante você frisar um trabalho que vocês têm feito, né, fizeram ao longo de todo o ano passado, que é o Aquamate na Estrada, né? Fala um pouquinho desse trabalho, né? Sim. O Aquamate na Estrada é um projeto que nós iniciamos no ano passado, no intuito de formar os polos de produção dentro do nosso estado. Então, nós já visitamos no ano passado a região, o polo de Rondonópolis, o polo de Barra do Garças e o polo de Sorriso. Esse ano, agora, nesse final de semana, estaremos em Campo Novo dos Parecis. Esse trabalho visa levar a informação ao produtor. Então, a gente faz, numa manhã de sábado, patrônio, palestras de informação de mercado, vão representantes do INDEA falar sobre beneficiamento, a instalação de frigoríficos, como é que é feito esse processo. Vai também representantes da Secretaria de Meio Ambiente para falar de licenciamento.
né? E a gente sempre chama um produtor local para dar o seu relato, né? E a gente no final faz um debate buscando qual é a dúvida do produtor, o que a Aquamate pode fazer para auxiliar, e no final disso a gente elege um diretor regional para que ele possa levar as demandas da sua região para a Aquamate e a gente poder trabalhar isso aqui dentro do estado. Ótimo. Vou registrar mais uma pergunta aqui. Acabou não deixando o nome e o município, mas pelo código de área aqui a gente sabe que está em Mato Grosso. Pergunta qual seria ou quais seriam as melhores rações à base de milho para nutrição de peixes? Então, a ração ela é formada por vários componentes. O milho é um deles, né? Então toda ração ela tem um pouco de milho. O milho é onde vem a energia, né, da ração. Só que uma ração só à base de milho, ela não fecha a proteína necessária. Então a gente não conhece alguma ração só à base de milho. O milho é um dos componentes da ração. Não adianta partir só para ele. Isso. Tem uma outra pergunta aqui, mais técnica, mas ela é formada por vários componentes. O milho é um deles, né? Então toda ração ela tem um pouco de milho. O milho é onde vem a energia, né, da ração. Só que uma ração só à base de milho, ela não fecha a proteína. Eu queria fazer só o registro aqui do Acre. Ele diz que há um parasita, acredito que tem um parasita que esteja atrapalhando ali o desenvolvimento da produção. Como a gente não tem como falar tecnicamente sem ter o conhecimento, eu vou pedir para que você, que é ali de Plácido de Castro, no Acre, mande a foto aqui para a gente possa levar até um técnico para atender essa sua dúvida também, tentar encontrar a resposta para esse seu problema. Aqui sem foto a gente não tem como ter ideia, né, Daniel, do que é esse parasita, do que está acontecendo. A questão de sanidade, ela requer um pouco mais de especificidade para a gente atacar da forma correta, né? Então, tem que ter foto, tem que ter, principalmente se for verificar o produto, né, para a gente identificar em laboratório qual é exatamente, se é um parasita, se é uma bactéria, um vírus que está atacando o peixe, né? Então, perfeito. Resposta tem, a gente precisa só ter conhecimento do qual é o problema exato. Exatamente. Daniel, muitíssimo obrigado pela sua participação. Na sexta-feira o Daniel volta com a gente aqui no Mercado e Companhia, né, tá, por volta a partir de 11h35 aqui de Mato Grosso, né, meio-dia 35 horário Brasília, o Daniel vai estar conosco. Aí a gente vai falar mais sobre projeções para esse ano, pode ser, Daniel? Vamos sim. Perspectivas de mercado, como é que é a piscicultura e a aquicultura aqui em Mato Grosso, o que projeta para 2019? Vai ser um prazer, está na ok, disposição. Obrigado pela sua participação, obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando, esse programa daqui a pouquinho vai estar no site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso e também nas mídias sociais do Senar Mato Grosso. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem. Bom dia.